Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje a terceira parte que ficou faltando sobre aqueles assuntos que nós começamos aí a respeito da atomística, o aprofundamento, no caso, do terceiro modelo atômico, tá? Então, continuando a identificação dos átomos e a simbologia adotada, beleza? Então, eu já comentei com vocês, né, numa aula online a respeito do que eram os íons, então foi pedido que eu gravasse uma aula, que eu fizesse uma gravação daqueles assuntos, daqueles temas que nós já começamos a trabalhar nas nossas aulas online, ok? Então, hoje, para fechar essa nossa parte de conceitos, antes de começarmos o modelo atômico de Bohr, tá? Seria interessante a gente voltar um pouquinho aí nos aspectos gerais sobre íons. Sempre lembrando que nós vamos trabalhar mais aprofundadamente esse tópico aí, que é os íons, as suas cargas, as possíveis ligações que um íon faz com outro elemento iônico, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí para frente. Então nessa aula de hoje nós vamos rever quais são os tipos de íons e quais são as possíveis cargas elétricas, né, desses íons mais importantes, dos principais íons, por assim dizer, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o conceito de íon. Íon são átomos eletricamente carregados, né, como está dizendo aqui no meu conceito principal. Então, se eu tenho átomos que ganharam elétrons ou perderam elétrons, eles tornaram-se átomos eletricamente carregados. O que isso significa? Que eles não estão mais eletricamente neutros, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui dois exemplos de um elemento que está instável e um que está estável. Então, no caso do sódio metálico, o próprio elemento da tabela periódica, né, da família 1A, ele está na sua forma metálica, na sua forma pura. E é um composto extremamente energético, bastante instável. Tá? Por exemplo, se eu colocar um pouquinho desse sódio, né, que é este metal, na sua forma metálica, num copo com água, acontece uma reação violenta. Ou seja, o próprio sódio ele entra em reação química com a água, ele forma um hidróxido de sódio e ele libera gás hidrogênio. Só que essa reação ela é tão exotérmica, ou seja, ela libera tanta energia que o próprio hidrogênio entra em combustão. Então é uma reação extremamente explosiva, super instantânea, super rápida. Tá? Agora, eu tenho outro tipo de sódio, que é o sódio iônico. Né? O próprio sódio presente no sal de cozinha. Quando eu tenho NaCl, eu tenho ali algum tipo de elemento químico mais estabilizado. No caso, eu tenho o sódio, que está estabilizado, e o cloro também. Nesse caso, eu tenho, então, íons, durante uma ligação iônica, né? Então, aqui são dois exemplos para vocês observarem aí a respeito do que é um átomo neutro e instável e um íon que já é estável. Então, os íons são átomos eletricamente carregados. Eles estão estáveis, ok? Muito bem. Então, quando um elemento químico ele perde ou ganha elétrons, né, ele tem esta necessidade para que ele fique com uma situação energética menor. Então, todas as vezes que esses elementos eles alteram a sua configuração eletrônica, de uma certa maneira eles estão buscando uma estabilidade energética. Tá? Então, a estabilidade energética de alguns elementos químicos ficam nesta configuração eletrônica, né? Eles se assemelham a um gás nobre. Então, aqui no caso, pessoal, é para alguns elementos químicos, na sua grande maioria. A gente vai observar um pouco mais à frente que alguns elementos eles buscam esta estabilidade energética, só que não necessariamente eles adquirem uma configuração eletrônica de gás nobre. Eles têm uma outra configuração eletrônica, num status energético menor, mas não necessariamente com a mesma configuração de um gás nobre. Tá? Então, tem algumas exceções a estas regras aí, beleza? Mas na sua grande maioria, alguns desses elementos, os elementos químicos representativos, que a gente chama do grupo A, eles tendem a terem a configuração eletrônica de um gás nobre. Tá? Então, como eu falei para vocês, elementos da família 1A, 2A, 3A,
a tendência desses elementos químicos é perderem os seus elétrons. Isso na sua grande maioria, tá? Elementos da família 5A, 6A e 7A têm a tendência de ganhar elétrons. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente também, quando nós estivermos trabalhando tabela periódica, que alguns elementos têm alguns caráteres. Então, tem um elemento que tem um caráter metálico e tem elementos que têm caráteres ametálicos. Então, estes elementos têm algumas características, e essas características têm a ver com esta perda de elétrons ou ganho de elétrons. Tá? Então, dependendo da família que esse elemento químico esteja pertencendo, eles adotam uma quantidade de carga elétrica, dependendo se esses elementos ganham elétrons ou se eles perdem elétrons. Tá? Então, os elementos da família 1A, 2A ou 3A, a tendência é que eles percam elétrons. E, ao perderem os teus elétrons, eles ficam com uma carga elétrica positiva. Então, basicamente, no geral, nós temos estas cargas elétricas aqui para os elementos da família 1A. 1+, 2A, 2+, e 3A, 3+. Ok? Para os elementos que estão na família 5, 6 e 7A, como eles têm tendência em ganhar elétrons, é mais fácil eles ganharem elétrons que perderem, eles adotam cargas elétricas negativas, pela associação de elétrons a mais nas suas eletrosferas. Né? Então aqui a gente tem família 5A, eles adotaram a carga principal 3-, 6A 2- e 7A 1-. Ok? Por exemplo, se a gente for analisar aqui o elemento sódio, o sódio ele está na família 1A e a sua configuração eletrônica tem 11 elétrons. Ou seja, se ele possui 11 prótons no seu núcleo, ele terá então 11 elétrons na sua eletrosfera. Então, eu falo que o sódio ele é eletricamente neutro porque a quantidade de carga positiva, próton, é igual à quantidade de carga negativa, que são os elétrons. Ok? Neste caso, a configuração eletrônica mais próxima de um gás nobre, no caso do sódio, é assemelhar-se ao neônio com 10 elétrons. Então, neste caso, ele vai perder um elétron, e ao perder um elétron, ele ficaria com 10 elétrons nas suas eletrosferas. Né? Ele ficaria com uma configuração eletrônica ao gás nobre neônio. Ok? Então, nesse caso aqui, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele adquire carga 1+. Outro metal, como eu falei, a característica dos metais, na sua grande maioria, é perderem elétrons. No caso do magnésio, ele está na família 2A, ele é um alcalino terroso. Se vocês observarem aqui, o número atômico do magnésio é 12, então significa que tem 12 prótons e 12 elétrons. Então, se nós olharmos aqui os seus elétrons nas eletrosferas, né, nós temos 12 elétrons. O elemento químico gás nobre mais próximo do magnésio é o neônio, também, com 10 elétrons. Então, para ele ganhar essa estabilidade eletrônica do gás neônio, então, o que eu tenho que observar aqui no meu magnésio? A tendência dele perder 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, olha a carga dele aqui em cima, 2+. Então, ele ficou com 10 elétrons, mas continua com 12 prótons. Observem aqui, pessoal, que o meu número atômico não altera. Se ele tinha 12 prótons antes, ele continua com 12 prótons depois. Ele apenas perdeu o elétron. Então, por ele ter 2 prótons a mais do que os elétrons, ele ganha essa carga 2+. Né? Então, ele está eletricamente carregado com 2+. Ok? Agora vamos ver os ânions. No caso dos ânions, são aqueles íons com carga elétrica negativa. Todas as vezes que um elemento químico ganha elétron, ele fica eletricamente negativo. Então depende muito da família que ele faz parte. Então, por exemplo, o cloro, se vocês forem lá na tabela periódica, né, ele é da família 17, ou antigamente a gente chamava isso de família 7A. Então significa que ele possui 7 elétrons na última camada. Ó, se vocês contarem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Para ele ganhar a configuração eletrônica de um gás nobre, o mais próximo ao cloro é o argônio, com 18 elétrons. Então, para ele adquirir essa configuração eletrônica do argônio, desculpe, ele teria que ganhar mais um elétron. Então, neste caso, né, ele ganha um elétron, aqui ó, esse em vermelho, ele ficaria com 8 elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência, que seria a última, tá? E ele ganharia então essa configuração eletrônica do argônio, 18 elétrons em todas as suas eletrosferas. Nesse caso, ele continua ainda com uma carga, ele continuaria com os 17 prótons, o número atômico dele não altera, apenas alterou na sua quantidade de elétrons. Ele ganhou mais um elétron, então passou a ter 18. Por isso que ele tem esta carga negativa a mais. Ele tem um elétron a mais do que um próton. Vamos ver outro ânion, outro de carga negativa aqui. Nitrogênio. O nitrogênio tem 14 número de massa e 7 prótons. Se tem 7 prótons, quando ele estava eletricamente neutro, ele tem 7 elétrons. Ok? O gás nobre mais próximo ao nitrogênio é o neônio, com 10 elétrons. Então, para ele ganhar essa configuração eletrônica do neônio, ele tem 7 elétrons. 7 elétrons. Percebam? Ele precisa, então, de mais 3 elétrons. Ao ganhar esses 3 elétrons, né, ele ficaria com essa configuração eletrônica do neônio. Então, nesse caso, 3 elétrons. Ok? Ele passou a adotar, então, uma carga elétrica 3-. Ele ganhou mais 3 elétrons. Então, pessoal, todas as vezes que vocês estiverem analisando um elemento químico, na sua grande maioria, é interessante que vocês observem qual é a família que esse elemento faz parte. É lógico que tem outras regras, tem algumas exceções, mas na sua grande maioria, a maioria dos elementos químicos que transformaram-se em íons, eles buscam essa estabilidade eletrônica. Então, por exemplo, se a gente estiver, né, analisando um elemento químico, sei lá, que seja, por exemplo, o potássio. Eu sei que o potássio ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, eu sei que a tendência desse potássio é perder elétrons. Então, ele vai perder exatamente um elétron. Então, ao perder esse um elétron, o potássio se converte em potássio K+, tá? O número atômico dele é 19 antes, o número atômico dele continua sendo 19 depois. A gente apenas observa que o potássio agora, ele possui, neste momento, 19 prótons e elétrons. Como ele está com uma carga positiva a mais, significa que ele tem um próton a mais. Então, o número de elétrons dele passa a ser 18. Então, ele está isoeletrônico ao elemento químico argônio. Ok? Então, pessoal, aqui eu tenho um quadro, tá? Esse quadro aí você pode preencher depois colocando qual é a família que esse elemento químico faz parte. Então, por exemplo, eu completei aqui o hidrogênio. O hidrogênio ele é da família 1A. Se ele é da família 1A, a carga dele passa a ser 1+. Ok? Vocês podem, por exemplo, completar. Eu vou disponibilizar esse quadro para vocês como se fosse uma atividade, um exercício, tá? Vocês podem completar todos esses quadrinhos restantes aí. Então, por exemplo, completando aqui mais um. O oxigênio, eu sei que ele é da família 6A. Ele é um calcogênio. Se ele é da 6A, a tendência dele é transformar-se num ânion. Então, a carga que ele adota aqui vai ser 2-. E assim por diante, tá? Então, tentem preencher esse quadro aí, que dá para vocês fixarem um pouquinho mais aí com relação a qual família que esse elemento pertence, o seu símbolo, tá? E a sua carga elétrica. Beleza? Falou, pessoal. Abração para vocês.